Hoje vamos falar sobre 3 crises enfrentadas pelos jovens hebreus em Babilônia. Essas crises estão registradas na parte histórica do livro de Daniel. Não sei se estão percebendo, está vindo a microfonia aqui no... Ok, obrigado. Eu dizia que essas crises estão registradas na parte histórica do livro de Daniel. Precisamente nos 3 primeiros capítulos, uma crise em cada um desses capítulos. Nesta breve análise, vamos sugerir que o povo de Deus enfrenta hoje as mesmas crises. E a postura íntegra, fiel de Daniel e seus companheiros na antiga Babilônia se torna um modelo para os que vivem no tempo da moderna Babilônia, Babilônia apocalíptica. Antes, porém, de nós tratarmos das crises de Daniel, eu quero que nós nos situemos no momento histórico em que os fatos envolvidos ocorreram. O Reino do Norte, com as 10 tribos, já havia caído nas mãos da Assíria no ano 722 a.C. E agora o Reino do Sul alternava entre líderes piedosos e líderes maus. Sempre que um rei piedoso governava, a bênção de Deus vinha sobre a nação. Sempre que um rei mau governava, o juízo de Deus vinha sobre a nação. O último retorno para Deus que o Reino do Sul experimentou foi no tempo do rei Josias, um grande líder que fez reformas e experimentou um grande revivamento. Nos dias de Josias, o cenário político à volta de Judá era extremamente instável. A Assíria estava brigando com o Egito. Josias decide então entrar na guerra. E ele escolhe um lado, obviamente. E o lado era o lado da Assíria, contra o Egito. E nesta batalha, Josias é morto por Faraó Neco, no ano 609 a.C. Esse conflito entre a Síria e Egito acaba por enfraquecer a ambos os reinos, enquanto um outro império está surgindo, se fortalecendo cada vez mais. E que reino foi esse? Babilônia. Usando uma ilustração até um pouco singela, até simplória, quem sabe, é como se 2 cachorros estivessem brigando por um osso. Enquanto os 2 brigam pelo osso, um terceiro cachorro aparece e leva o osso embora. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali. Enquanto as 2 maiores potências militares da época, a Síria e o Egito, guerreavam entre si, elas se fragilizaram. E é justamente quando Babilônia está se fortalecendo, a exemplo do terceiro cachorro que sem esforço leva o osso. Enquanto isso, Judá está em franco declínio. Com a morte de Josias, a situação política, social e religiosa deteriorou-se rapidamente. E no ano 605 a.C., Babilônia, por meio do seu grande líder, Nabucodonosor, cerca Jerusalém. É curioso observar que em Daniel 1, versículos 1 e 2, diz que ao sitiar Jerusalém, ao cercá-la, Nabucodonosor não prevalece pela sua própria força, nem pelo seu poderio militar. Na verdade, o texto é claro.
ao dizer que foi o Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Mas por qual motivo Deus entregou de bandeja, Judá para Nabucodonosor? Judá havia pecado contra Deus, havia virado as costas para Deus. Portanto, é Deus quem entrega Judá. Deus está disciplinando o seu próprio povo, em virtude deste não ter ouvido sua voz, não ter obedecido à sua vontade. Além de levar o rei Jeoaquim como prisioneiro e também os utensílios do templo, Nabucodonosor também leva cativos alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, dentre os quais estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram parte da elite intelectual de Judá. Bem, esses eventos relacionados ao cerco de Jerusalém e ao cativeiro que acabo de descrever são o ponto de partida das histórias narradas por Daniel em seu livro. Essas histórias não são apenas relatos para serem contados para crianças na hora de dormir, quem sabe. Na verdade, as histórias de Daniel e seus 3 amigos ilustram ou revelam a firmeza que será necessária nos últimos atos do grande conflito. Então, são muito importantes para nós hoje. Daniel e seus companheiros se tornam um tipo do povo de Deus na moderna Babilônia, na confusão religiosa desses últimos dias. É curioso que, referindo-se a estas narrativas históricas de Daniel, Ellen White assevera que a história se repetirá. A história dos jovens hebreus vai se repetir. Em quem? Em nós. Com isso em mente, vamos agora falar então das crises relatadas nos 3 primeiros capítulos do livro de Daniel. Crises enfrentadas por Daniel e seus companheiros em Babilônia. A nossa tese nesta manhã é que o movimento adventista tem hoje se deparado com os mesmos desafios. É o que queremos demonstrar aqui nesta manhã. Como tratam-se de textos bastante conhecidos, leremos apenas parte deles, visando identificar a natureza de cada uma dessas crises. Afinal, em que áreas específicas os jovens hebreus foram colocados à prova? E conforme já dissemos, vamos sugerir que essas crises são tipológicas, são símbolo de desafios que o povo de Deus enfrentará e já enfrenta nesses últimos dias. Leiamos então os textos com o intuito de identificar estas crises e seu paralelo com os nossos dias. Vamos ao livro de Daniel, inicialmente no capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 a 8 do capítulo 1. Daniel 1, versos 3 a 8. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus.
Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Vamos parar por aqui. Aqui temos o primeiro teste, a primeira prova dos jovens hebreus em Babilônia. Eles foram provados no regime alimentar. Isso está muito claro aqui. Isso pode significar que é na mesa que começa a aculturação. Ou é no cardápio que começam as concessões. Muita atenção para esse detalhe. Quem não é fiel no prato, não será fiel no altar. Fidelidade em pequenas coisas molda o caráter para grandes provas. Contudo, eu gostaria de salientar o fato de que o teste, ou a prova do capítulo 1, foi muito além do regime ou do cardápio. Na verdade, o que está em jogo é o estilo de vida como um todo. Babilônia está aqui tentando mudar a identidade dos jovens hebreus. E com esse intuito, ela dá a eles um novo nome, observem, uma nova educação, uma nova cultura e um novo regime alimentar. Em outras palavras, Babilônia estava impondo um outro estilo de vida, diferente do estilo de vida hebreu. Esta foi, portanto, a crise do capítulo 1, crise do estilo de vida. Entretanto, o ponto mais relevante a ser observado é o que diz o versículo 8. Daniel decidiu firmemente não contaminar-se. Ele não permitiu que lhe fosse imposto esse outro estilo de vida. Ou seja, ele não cedeu à pressão cultural. E aqui emerge a primeira aplicação. Porventura, estariam os adventistas do 7º dia, sendo também testados hoje em seu estilo de vida? Essa é a pergunta. Eu estou convencido que sim. Há uma crise do estilo de vida instalada entre nós. Para alguns, por exemplo, o sábado virou um dia comum. Dia de compras, dia de lazer, dia de esporte. Para outros, o uso de joias não é mais visto como prática imprópria. O que Deus tem a ver com o meu brinco? Para outro grupo, o consumo do vinho é algo totalmente natural. Isto para citar apenas alguns poucos exemplos. E eu não os cito para machucar minhas ovelhas, para feri-las, mas para salvá-las. O fato é que nos deparamos com uma crise do estilo de vida. Vamos à segunda crise? Capítulo 2. Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu,
e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Versículo 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Vamos parar aqui. O capítulo 2 começa dizendo que o rei teve um sonho e não havia quem pudesse revelar, muito menos interpretar o que ele havia sonhado. Nem encantadores, nem astrólogos, nem magos foram capazes. E o rei então decreta a morte dos sábios. Daniel é buscado para ser morto. E ele então pede um tempo para que pudesse consultar o seu Deus acerca daquele sonho. E Deus revela a Daniel o sonho e o seu significado. A frase-chave aqui é: há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Os encantadores, os magos e os astrólogos não puderam revelar. Mas, segundo Daniel, há um Deus no céu que revela. Portanto, a crise do capítulo 2 é a crise com a revelação. Mas o que isso tem a ver conosco? Estariam nós, adventistas do sétimo dia, também vivendo alguma crise, alguma espécie de crise com a revelação? Infelizmente, há indícios de uma crise de rejeição, especialmente ao espírito de profecia. E quando você tira uma coisa do lugar, você geralmente coloca outra naquele lugar. Assim como a antiga Babilônia recorria a fontes espúrias de revelação, há entre nós aqueles que, ao invés de fundamentarem sua fé, suas posições na Bíblia, na profecia, recorrem à filosofia, a ideologias, à ciência e a vertentes teológicas estranhas a nós. Babilônia, portanto, representa aqui um sistema de rejeição à revelação divina, ou rejeição à autoridade da palavra. E quando a verdade de Deus é retirada, reina a confusão. E isto é Babilônia. Confusão. Precisamos depender mais da revelação de Deus do que da opinião dos homens. A sabedoria humana é falha. Portanto, ao invés de darmos ouvidos às revelações dos homens, precisamos, como Daniel, reconhecer que há um Deus no céu que revela, sobretudo, pela sua palavra. Terceira crise, Daniel 3. Leremos os versos 17 e 18. Aqui temos as palavras dos jovens hebreus, que disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui, Nabucodonosor manda erguer a estátua no campo de Dura, estátua de ouro, e força os seus súditos a se curvarem perante a estátua. Contudo, os jovens hebreus decidem não se curvar. A mesma resolução que Daniel demonstrou no capítulo 1, é por eles aqui revelada. Eles não se curvam, não se prostram, não adoram a estátua de Nabucodonosor. Consequentemente, são lançados na fornalha. Há aqui
uma imposição de uma falsa adoração. É uma adoração compulsória. Portanto, no capítulo 3, temos uma crise na adoração, ou crise litúrgica, poderíamos dizer assim. Estariam nós, adventistas do sétimo dia, sendo testados hoje nesse quesito? Quando copiamos modelos e práticas de adoração evangélicas, centradas nas emoções, no espetáculo, no entretenimento, estaríamos fazendo algo inofensivo? Ou estaríamos prestando uma espécie de falso culto, talvez sem nos apercebermos? Ainda no final da década de 90, dos anos 90, eu me interessei muito por esse assunto. E na época, para fins de estudo, eu comecei a assistir cultos evangélicos, presencialmente ou através de transmissões. Dentre esses cultos, eu assisti alguns cultos de uma famosa igreja que explorava muito o emocionalismo, com uma música extremamente envolvente. O poder de fascinação da liturgia era algo assim impressionante. Era quase impossível não se deixar influenciar. Um dia em especial me chamou muita atenção. Uma famosa cantora, ao final da sua apresentação musical, se prostrou ao chão. E toda a multidão que estava ali a acompanhou com a mesma postura, todos prostrados no chão. Quando de repente entra no palco uma pastora para orar. A princípio, devido ao seu estado de êxtase, de transe, ela não consegue pronunciar palavras. E os primeiros sons que ela consegue emitir são em língua estranha. E a primeira frase inteligível que ela pronuncia é em tom de ordem. E a frase era: prostrem-se perante mim. Para mim, naquele dia não ficou dúvida de quem procedia essa ordem. Quem é que exige adoração? Deus? Eu constatei naquela ocasião o encantamento de Babilônia para seduzir pessoas a uma falsa adoração. Babilônia quer a todo custo nos arrastar para esse falso culto, essa falsa adoração. E ela usa a fascinação, a sedução. Recapitulando, os jovens hebreus são testados no estilo de vida no capítulo 1, são testados no campo da revelação no capítulo 2 e na área da adoração no capítulo 3. É interessante constatar que estas três crises, ou três áreas de teste dos jovens hebreus, são exatamente as mesmas em que Jesus foi provado no deserto. Há uma relação inegável entre essas histórias. A primeira tentação de Jesus foi transformar pedras em pão. Notem, ela está relacionada com o regime alimentar. Exatamente a primeira prova dos jovens hebreus, a qual denominamos de crise de estilo de vida. Na segunda tentação, Satanás tenta distorcer a revelação. De que maneira? Ele coloca Jesus no pináculo do templo e sugere: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito, para que te guardem
para não tropeçares em alguma pedra. E Cristo corrige esta distorção com outra porção da revelação: não tentarás o Senhor, seu Deus. O que destaco aqui é que o que está em jogo é a revelação, que corresponde aqui à crise do capítulo 2 de Daniel. E na terceira tentação, Satanás propõe dar a Jesus os reinos deste mundo, se ele fizesse o quê? Prostrado o adorasse. Notem que a semelhança da prova dos jovens hebreus, do capítulo 3 de Daniel, a terceira tentação de Jesus tem que ver com adoração. O que podemos concluir é que essas três áreas são uma espécie de maquete do grande conflito. São os campos explorados pelo inimigo desde que o pecado entrou no mundo: estilo de vida, revelação, adoração. Em nossos dias, o propósito do inimigo continua sendo o mesmo: levar o povo de Deus a cair nessas três áreas. Porém, de acordo com a segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, 8, o papel do remanescente nesses dias é denunciar a queda de quem? De Babilônia. E não de participar de sua apostasia. Portanto, mantenhamos-nos apercebidos, para ao invés de denunciar essa apostasia, cairmos juntos com ela. Afinal, a cultura de Babilônia não é a nossa cultura. O estilo de vida de Babilônia não é o nosso estilo de vida. As fontes de revelação de Babilônia, sejam filosóficas, ideológicas, científicas ou até teológicas, não são nossas fontes. Por fim, o culto, a liturgia, a música de Babilônia, por mais envolventes, atraentes que pareçam, não são as nossas. Babilônia não é o nosso modelo, ela não é o nosso lugar. O nosso modelo está aqui, ó. É o modelo bíblico. E o nosso lugar não é Babilônia, é Jerusalém celestial. Por isso, enquanto Babilônia está nos cercando, e ela está nos cercando, enquanto ela não está nos sitiando, tentando levar cativa a nossa mente, o nosso coração, a exemplo de Daniel, precisamos resolver firmemente não nos contaminar com a cultura babilônica. Precisamos recorrer às genuínas fontes da revelação e nos prostrarmos unicamente diante do Deus Criador do céu e da terra. Será que nesta manhã estou falando para algum cativo espiritual de Babilônia? Que está consciente ou inconscientemente deixando-se levar por esta quase irresistível pressão cultural? Se esse for o caso, então eu tenho que te advertir. A aculturação de Babilônia é pior do que a espada de Babilônia. Ela é pior porque ela é sutil e sedutora. Cabe-nos, portanto, fincar os pés na verdade, apesar da pressão e da sedução babilônica. Seguramente, é melhor ser um mártir que ser um apóstata. Em nome de Jesus, não negocie seus valores, não transija com seus princípios. Nesta manhã, Deus está oferecendo libertação para cativos de mente e de coração. Nós iremos ouvir uma música agora, que o Pedro vai cantar.
E essa música retrata o lamento de Israel no antigo cativeiro babilônico. Ela fala do anseio de Deus em libertar o seu povo, a quem ele chamou ternamente de bichinho de Jacó. A expressão de Isaías. Essa expressão apontava para a fragilidade do povo judeu frente ao inimigo. Mas ressaltava também o cuidado e a proteção de Deus para com eles. Esta manhã você e eu somos o bichinho de Jacó. Nossa fragilidade frente ao nosso inimigo é imensa. Você não tem ideia. Nenhum de nós pode dizer, eu me garanto, eu sei me defender, eu sei o que eu estou fazendo, pastor. O inimigo não vai me enganar. Isso não é verdade. Porque nessa batalha só venceremos se formos totalmente dependentes de Deus. Amém. Ele quer nos libertar dos enganos desses últimos dias. Como diz o trecho da música, Babilônia não é o seu lugar. Clama agora ao seu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Enquanto a música for cantada, eu quero convidar à frente aqueles que querem hoje ser libertos de algum cativeiro espiritual, ou de algum pensamento que não represente a verdade. Esse é um convite para um reavivamento e uma reforma, tão essenciais a todos nós. Permita então que o Espírito de Deus haja em seu coração, e venha aqui perante o Senhor, para reconhecer que você depende dEle nessa batalha.